Louvado seja Deus. Amém. Deus é muito bom, amém, igreja? Louvado seja o Senhor, novamente estamos na presença de Deus e para nós isto é confortante, amém? De estarmos na presença deste Deus. Deus é muito bom. Vamos ler no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Romanos 7, 15. Aleluias. Todos encontraram? Amém. Aleluias. Louvado seja Deus. Que diz assim: pois não compreendo o meu próprio modo de agir, porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Amém. Bem, irmãos, Deus assim o permitir, quero falar com os irmãos com o tema conflito. Amém? É um pequeno tema, penso que será pequena a mensagem também, mas peço a Deus que fale com cada um de nós. Amém? Pois todos nós sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um tempo de decisão, um tempo decisivo para todos nós. Todos nós passamos por aflições, muitas das vezes. Às vezes somos entregues a um conflito, uma disputa, seja de pensamentos, seja de desejos, seja de batalhas espirituais que às vezes pleiteamos em nosso dia a dia. Vocês sabem que, como nós sabemos, há dois seres lutando, brigando por um espaço dentro da gente. Há um ser chamado de o homem salvo, a mulher salva, e há o outro que é o homem terreno, uma mulher terrena. E vivemos em um conflito, por assim se dizer. Em um conflito em que, às vezes, as suas emoções são postas ali e temos que pleitear, temos que disputar este conflito. E no mundo natural, a Escritura aqui, penso eu, que está falando de um conflito em que Paulo tinha dentro de si, um conflito ali que ele tinha que travar. Como ele mesmo disse, o que quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. É uma disputa ali. No mundo natural, nós sabemos que uma guerra, um conflito, ele começa por uma disputa. E essa disputa é por espaço, um espaço de território. Vemos, um ano atrás, começou-se uma guerra da Rússia e a Ucrânia. Essa guerra tem se estendido por um ano. E por quê? Por causa de um conflito que se levantou entre eles por disputas de territórios. Um querendo tomar o espaço do outro, querendo tomar o espaço que ele diz ser seu. E ali começou-se uma guerra que tem levado muitos à morte, uma guerra que tem levado destruição, uma guerra que tem trago efeitos colaterais aqui no Brasil, uma guerra que tem levado efeitos colaterais em outras nações. Isto levantou-se um conflito, e este conflito foi por causa de busca de espaço, de território, de poder, de domínio. E este domínio, por assim, teve que se travar uma guerra. Teve que se travar uma peleja ali, um conflito.
mesmo que eles analisaram bem a história, eles analisaram bem o que aquela guerra iria trazer para a nação, para seu país, o que aquela guerra poderia trazer ali contra os seus parentes, os seus vizinhos. Ele sabia, quando o governo tomou a decisão de entrar em um conflito, eles sabiam dos efeitos colaterais que isso haveria e que isso iria trazer para a sua nação. E não somente para a sua nação, mas para todos os países circunvizinhos. E ainda assim, aquele conflito se iniciou. Aquele conflito teve que se iniciar, porque achou-se ter parte daquele território ali. Eles queriam tomar um território a mais para si. No mundo, no campo espiritual, todos os dias nós pelejamos, pleiteamos uma guerra. Todos os dias, ao acordar, ao despertar pela manhã, você peleja, você pleiteia, você tem que fazer ali um conflito dentro de você. Tem que haver um conflito dentro de você, porque se não há um conflito dentro de você, o seu eu natural, o homem natural, a tua carne está vencendo, porque não há mais conflito. Tem que haver um conflito. E todos os dias pela manhã, ao despertarmos, temos que entrarmos em conflito. O seu eu, a sua mente, o seu coração, que conheceu a verdade, que conheceu a palavra, quer um pouco mais de Deus. O seu eu espiritual quer um pouco mais do Espírito Santo, quer mais uma vida vivida com Deus. O seu eu espiritual quer amanhecer de manhã com aquela satisfação e alegria de ter a presença de Deus do seu lado. O seu eu espiritual acordar pela manhã, quer dobrar os joelhos, fazer uma oração, por assim se dizer, longa, uma oração confortável, uma oração em que você se sente em paz com Deus. Isto é o seu eu espiritual, é o eu espiritual ali, querendo um espaço a mais, querendo ter um compromisso a mais, querendo ter um companheirismo a mais com o seu Criador. O seu eu espiritual está pleiteando todos os dias a ter mais de Deus. Por isso há um desejo no seu coração por buscar mais a Deus, por uma vida mais sincera, por uma vida mais aproximadamente mais próxima de Deus, uma vida ali que você possa dizer: eu sinto a paz, que você possa abrir os seus olhos e dizer: eu tenho o Espírito Santo em minha vida. Você poder abrir a janela da sua casa, olhar para as plantas e olhar com aquele olhar de felicidade, porque você tem a presença de Deus dentro de você. Este é o seu eu espiritual. Isto é aquele homem, aquela mulher que quer algo a mais com Deus. Quando desperta, quando acorda, o seu primeiro pensamento é: eu vou orar, eu vou falar com Deus. Não é simplesmente um pensamento, é um desejo expressado, é um desejo ali dentro do seu coração, e aquilo rasga o seu peito, aquilo faz com que você sinta um desejo ardente por Deus, um desejo por uma vida mais próxima na presença de Deus. Você sente ali aquela alegria. Aquilo é o eu espiritual, aquilo é o ser espiritual, o homem salvo, a mulher salva, que Deus libertou do pecado, aquele que Jesus Cristo disse: vinde a mim, e você se levantou e foi ter com Deus naquele momento ali. Só que nem sempre ao acordarmos, ao levantarmos, conseguimos dar crédito, conseguimos dar ali ou fazer com que este conflito seja favorável ao espiritual. Às vezes despertamos já na agonia do dia a dia, olhando os afazeres, pensando no que tem que se fazer, no café da manhã, no lavar a roupa, no lavar a louça, no fazer isso ou aquilo outro, e entramos em um conflito muitas das vezes, e você se sente ali meio que aprisionado, ou melhor dizendo, afadigado, porque um lado de você quer ter a presença de Deus, um lado de você quer acordar pela manhã e dobrar os joelhos e buscar a Deus e separar um momento em jejum, um momento em leitura e meditação, mas há um outro eu, este outro eu é o eu natural, que olha e faz com que você olhe para as coisas naturais. E era um conflito ali.
E nem sempre ao acordarmos pela manhã, conseguimos de inteiro coração nos dedicarmos ali, sem as preocupações, sem as afadigações, e aquilo é um conflito por disputa de território. Você todos os dias tem um conflito dentro de você. Você que é jovem, todos os dias tem um conflito dentro de você. Às vezes você ouve ou vê as suas amizades fazendo tudo o que bem entendem. E há um conflito dentro de você. E esse conflito lhe indaga muitas das vezes e diz: por que eu não faço isso? Por que eu não faço aquilo? Por que eu não tenho a liberdade de fazer aquilo outro? Por que eu não simplesmente me levanto e vou fazer o que eu bem entender? Há um conflito em sua mente, em seu coração. E no conflito em que você tem, vem indagações. E essas indagações colocam em xeque a sua vida com Deus muitas das vezes. Essas indagações, muitas das vezes, colocam em xeque a minha vida com Deus, a sua vida particular com Deus, e devido às muitas preocupações do dia a dia, nos deixamos nos levar. E é normal termos preocupações do dia a dia. É normal você ter preocupações em lavar a louça, em varrer a casa, em ir ao trabalho. É normal você ter essas preocupações. Mas em um conflito ali, você tem que priorizar a um. E você às vezes se vê: o que eu irei fazer? O que eu faço? O que eu posso fazer? Há um lado de mim que quer fazer isto eu estou levando para o campo natural da área de trabalho, da área que você tem que trabalhar, naturalmente falando. Mas a luta é mais severa no campo espiritual, quando que há um desejo, falando agora de desejo, e não de coisas naturais, serviços adicionais, não disso, mas de desejos. Porque a briga que há dentro de cada um de nós envolve os nossos pensamentos, os nossos desejos. E como Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, muitas das vezes eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, eu me entrego, ou eu me tendo a fazer aquilo que eu não queria fazer. É uma briga, é uma luta, é um conflito que todos nós como cristãos temos. Só que os conflitos em que muitas das vezes temos, são conflitos de desejos, pensamentos, são conflitos de palavras. Às vezes você se vê em um conflito e você é posto à prova ou posta à prova, e quando você é impressionado ou pressionada, você acaba falando algo que não deveria, você acaba pensando algo que não deveria, e aquilo acomete o teu espírito e você se vê como que perdendo em uma pleita, em uma batalha. Você se vê perdendo e você olha e diz: por que eu fiz aquilo? Depois de que você lançou fora, depois de que você deixou escapar, como aquela pregação em que o pastor pregou, deixando escapar a pressão. Às vezes você é pressionado tanto, e você acaba deixando passar, escapar aquilo ali, e você simplesmente fala às vezes, você simplesmente fala, e você diz: por que eu falei isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz desta forma? Aquilo foi uma disputa ali de território dentro de você. O seu eu espiritual quer uma vida mansa, o seu eu espiritual quer uma vida com Deus, uma vida na presença dele, mas o seu eu natural quer contenda, quer discórdia, o seu eu natural quer o pecado, o seu eu natural quer o mundo, o seu eu natural quer a vaidade, o seu eu natural quer os namoros, o seu eu natural quer as bebidas, o seu eu natural que é as drogas. E isso, se nós nos dermos por vencido em uma batalha, em um conflito, nós nos deixaremos levar para este lado. Como o profeta diz, penso que seja o profeta: não existe um homem santo, uma mulher santa, existe um Deus santo no homem, na mulher. E quando este Deus sai, e simplesmente você começa a perder a vez, você começa a perder a batalha, porque Deus saiu. E sem Deus, nada podemos fazer. Certa feita, Pedro, sendo ali questionando Jesus, e disse: Senhor, desta forma, quem poderá ser salvo? Quem, Senhor, poderá ser salvo desta forma? Quem? E Jesus olha para Pedro e diz:
Para o homem isto é impossível, mas para Deus nada é impossível. Ou seja, a salvação dentro da condição humana, dentro dos seus raciocínios humanos, dentro da minha lógica humana, é impossível eu e você sermos salvos, mas graças a Jesus Cristo isso nos tornou possível. Graças a Ele, isso nos foi possível, mediante a cruz do Calvário, mediante a sua morte naquela cruz, mediante aquela morte naquela cruz. Mas para isso, todos os dias, entramos em um conflito. Todos os dias você pleiteia, você luta, você disputa de um espaço, há uma disputa. A Bíblia diz, é uma luta constante entre o corpo, entre o espírito e a carne. É uma luta constante. Você sempre terá essa luta constante enquanto estivermos neste corpo corruptível. Mas a Bíblia diz que este corpo corruptível será um dia corpo incorruptível. A Bíblia nos diz que este corpo se transformará em corpo de glória. Receberemos a transformação, seremos modificados, seremos transladados, transformados em um corpo incorruptível. Em um corpo em que não perece, em um corpo em que não há enfermidades, em um corpo em que não há morte, seremos transformados. Mas enquanto isso, você lutará muitas batalhas. Eu lutarei muitas batalhas. Disputaremos o Espírito Santo que há em tua vida, disputará para o espaço cada vez mais. Por isso a exigência de Deus. Quando você se tende a orar, começa a orar, se põe a orar, você acha que está orando muito. E vem a cobrança de Deus, você está orando pouco. Porque Deus quer que você conquiste território. Deus quer que você fique a bandeira da vitória a cada espaço ali conquistado por Ele. Ele quer que você arranque a bandeira e ponha mais à frente e conquiste mais território ali para Ele. Há uma luta constante. Há um conflito constante. Você vai ver que todas as vezes em que Israel foi invadido, foi simplesmente porque o outro reino viu que aquele reino estava muito próspero, que aquele reino estava crescendo em poder, que aquele reino tinha muitos domínios, que aquele reino tinha muita confiança nos reinos ali ao seu redor. Então o reino se levantava e se punha contra o reino de Israel. Por quê? Porque queria tomar a glória de Israel, queria tomar a majestade de Israel. Só que quando os reinos faziam isso, era porque imaginavam que o poder estava em Israel, fluindo de Israel, mas na verdade a virtude era de Deus em Israel. Por isso eles nunca conseguiram vencer uma guerra de Israel, quando Israel estava na presença de Deus. Nunca. Enquanto Israel se punha no conflito, que Israel dava preeminência a Deus, que Israel colocava Deus como o princípio para eles, nenhuma nação que se levantou contra ele foi vitoriosa. Porque havia um Deus ali no meio de Israel. Havia um Deus que estava apoiando Israel. Havia um Deus que estava ali fazendo Israel vencer. Com apenas 300 homens venceram uma guerra. E quando Senaqueribe se viu no sentido de desejo de conquistar Israel, conquistar Jerusalém, se punha ali a cirandar, a rodear Jerusalém, em busca de poder, de domínio, trazer destruição para aquela nação. Mas quando ele fez isso, ele não contava que ali havia um rei que confiava inteiramente em Deus. Havia um rei ali que se punha a buscar em Deus, que se punha a pelejar o conflito, não da maneira como que se levanta com espadas e guerras e muitas coisas, não, mas de joelhos dobrados. E ali assim ele o fez. E quando ele se viu ali em um conflito, aquele rei se viu em um conflito. E em todo conflito você é posto contra a parede. Em todo conflito, todas as alternativas são tiradas de cena. Ele olhou para todos os lados, não havia recurso nenhum. Ele olhou para todos os lados da cidade, eles estavam
Eles estavam cercados pelo exército de Senaqueribe. Não havia nenhuma escolha para eles. E todas as vezes em que somos postos em um conflito, as alternativas que estão ao seu alcance são tiradas. Muitas das vezes, as alternativas que você tem de imediato são tiradas ali. Em meio a uma enfermidade, você às vezes toma remédio e não passa. Ali são tiradas, é um conflito que você tem que lutar, é um conflito que você tem que exercer, pôr à prova a sua fé. E assim aquele rei fez. Ele simplesmente pegou, foi buscar em Deus a resposta. E neste conflito, ele não queria simplesmente demonstrar o seu poder bélico, não. Ele não queria demonstrar a força do seu exército, até mesmo porque ele não tinha. Ele não tinha em que se firmar, naturalmente falando, mas tinha Deus que estava do seu lado. E simplesmente ele pega ali e se punha a buscar a Deus. Eles não precisaram levantar a espada. Eles não precisaram fugir. Eles não precisaram buscar poder ou força em um outro reino. Não, Deus estava ali dando vitória para eles. Deus estava ali. Simplesmente desta forma. Quando aqueles homens cheios de lepras, que muitos talvez podem não pensar, mas eles enfrentaram um conflito. Eles tiveram um conflito dentro de si. Um conflito. E eles disseram, não podemos entrar na cidade. Eles não poderiam entrar na cidade, porque se eles entrassem lá, eles seriam apedrejados. Mas havia apenas um rumo, havia apenas uma solução para eles. E esta solução era em Jesus Cristo. Eles tinham que enfrentar este conflito, eles tinham que entrar em conflito ali. Eles sabiam que eles poderiam morrer. Eles sabiam que eles poderiam ser alvejados. Mas eles não pensaram nisso. Eles simplesmente foram adiante e puderam colocar à prova a sua fé. E saíram dali abençoados. Então todos os dias somos postos à prova. Na escola, você é posto à prova. Se você vai ceder um espaço para o diabo em sua vida. Todos os dias em sua escola ou no seu trabalho, você é posto à prova. Você que é homem, o diabo envia de vez em quando uma mulher, ou o diabo envia algo que lhe faça subir a ira, e você põe aquilo para fora. E você faça e você perda espaço ali, nessa pleita, nesse conflito. Nós somos postos à prova todos os dias. Se você vai ceder à vaidade, se você vai ceder à mentira, se você vai ceder ao egoísmo, se você vai ceder à avareza, se você vai ceder às seduções humanas, terrenas, todos os dias somos postos à prova em um conflito. E Paulo diz assim, pois não compreendo meu próprio agir. Ou seja, ele não estava compreendendo as suas atitudes. Ele fazia algo que não aprovava aquele ser interior, o homem salvo. E ele diz, eu não consigo compreender o meu agir. O que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Há um conflito dentro de cada um de nós. A quem cederemos? A quem daremos mais força? A quem deixaremos um espaço? Todos os dias somos postos à prova. Todos os dias enfrentamos um conflito. A quem você vai alimentar? A quem você vai dedicar-se? A quem você está alimentando dentro de si? É a sua alma? É o seu espiritual? Ou é simplesmente a vaidades, as más conversações, as conversas paralelas e tudo mais? A quem nós temos dado crédito? Somos postos em um conflito. Certa feita, Jacó, foi posto em um conflito ali. E ele tinha que atravessar ali um ribeiro para que ele pudesse entrar em conflito com aquele homem.
Mas aquele conflito em que ele estava se pondo ali a pelejar, não era por outra coisa, a não ser por uma mudança, uma transformação, um novo caráter, uma nova atitude. Tinha que pleitear, ele tinha que entrar em conflito ali, para que ele pudesse obter algo a mais de Deus. Todos os dias nós temos que nos pôr em um conflito. Não é fácil, é difícil. É difícil você vencer o seu eu. É difícil você vencer a sua natureza. É difícil você vencer a vaidade. É difícil você vencer, talvez, as bebidas. É difícil você vencer, às vezes, a mentira. Mas nós temos que nos pôr em conflito para que nós vimos alcançar de Deus uma nova transformação. Viemos alcançar de Deus um novo caráter. Viemos alcançar de Deus algo mais especial. Somos postos em um conflito todos os dias. Antes mesmo de vir ao culto, quando você é convidado a cultuar, ou quando vem o desejo em seu coração de cultuar, há um conflito dentro de você. Será se eu vou? Será se eu vou ou não vou? Eu não sei se eu posso, se eu devo ir hoje. Porque minha mente agiu desta forma, meu coração agiu desta forma, eu menti, eu roubei, eu fiz aquilo outro, eu agi de maneira errada, eu não sei se eu vou. Então, somos questionados muitas das vezes, quando entramos em um conflito. Somos questionados. E estes questionamentos, às vezes, colocam em xeque a nossa fé. E esses questionamentos colocam, às vezes, em xeque a nossa boa vontade, o desejo de buscar a Deus. Você diz, há um desejo dentro de você. E você diz, eu não sei se eu vou. Mas o desejo está ali. A vontade de cultuar está ali. A vontade de louvar está ali. Mas há uma indagação. Será se eu vou hoje ou não? Por quê? Nós temos que enfrentar este conflito dia após dia. Todos os dias somos postos à prova. Todos os dias entramos em um conflito. Se a quem nós vamos favorecer? Será que nós vamos favorecer o eu espiritual? Será que nós vamos favorecer o homem salvo ali? Ou apenas um homem terreno? Há uma disputa, há um conflito dentro de você. Na sua escola não é diferente. Você é indagado ou indagada. Você que é mulher é indagada com respeito às suas vestimentas. E as tuas colegas às vezes podem dizer a ti, por que tu te vestes dessa forma? É o teu pastor que te obriga? É o teu pai que te obriga? Por que tu age dessa forma? Por que tu te vestes assim? E às vezes somos colocado em uma peleita, em um conflito, você é questionado, ou eu sou questionado muitas das vezes. Não podemos de maneira nenhuma permitir que os questionamentos coloquem em xeque a nossa fé, o nosso desejo por Deus. Você que é homem, às vezes, jovem, vira e volta, aparece uma oportunidade de um namoro, para você usar um cigarro, para você beber uma bebida alcoólica, e você é questionado, por que você não faz isso? Por que tu não bebe? Olha aqui, teus colegas bebendo, por que você não faz isso? Por que você não vem aqui conosco? Vamos ali, vamos passear, vamos na praça, fulana de tal quer falar contigo, e você é posto à prova ali, você é questionado, você é um conflito que você enfrenta ali, naquele momento. É um conflito. E neste conflito, você tem que favorecer o eu espiritual, o homem salvo, a mulher salva, aquele que ouviu aquela palavra que diz, vinde a mim, vinde a mim. Você tem que favorecer espaço a ele. E não ceder às vontades da carne, e não ceder à vontade do pensamento, e não ceder à sua natureza, não olhar para isto, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Só que esses conflitos não irão parar. Estes conflitos não irão parar. Um dia você será indagado. Por que você não vem mais aqui falar conosco? Nós somos sua família. Se lembra quando você vinha e fazíamos aquela roda e bebíamos junto?
e você dançava, e você fazia isso, aquilo, outro. Um dia você será posto em questionamento. Um dia você entrará em um conflito. E nem quando você entrar neste conflito, o teu eu salvo, o teu eu espiritual tem que ter uma base firme ali e dizer: eu não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Olhar para a frase de Paulo e dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu não posso participar mais dessas bebidas. E você entrará em um questionamento. Eles dirão: eu sou sua família, eu sou seu primo, eu sou seu irmão, venha beber conosco. Venha. Você será posto em um conflito. Você entrará em um conflito. Você que é cristão há muito tempo, você é posto em um conflito todos os dias, para que o seu eu natural venha explodir e venha fazer aquilo que a palavra de Deus não quer que você faça. A Bíblia diz: irei-vos, mas não pequeis. Não exponha ao sol a vossa ira. A palavra de Deus é clara no desejo dele para conosco, mas às vezes o tinhoso, o diabo vem para querer fazer você sair do sério, sair, perder a paz, perder a calma e fazer você explodir. Não der atenção a isto. Um dia ou outro, um vizinho entrará em conflito com você, e isto lhe trará indagações. Um dia, um vizinho vai querer colocar um som muito alto ali, talvez com seus filhos doentes, sua esposa doente, e o som estrodando, para que você venha perder a calma, para que você venha sair do espírito, e você venha perder neste conflito. E você, em vez de ganhar, venha perder um espaço neste conflito. Certo que não devemos aceitar, mas não podemos de maneira nenhuma ceder ao homem natural. Permitir que ele ganhe, permitir que ele conquiste espaço ali. Temos que olhar para o eu, o ser espiritual, neste conflito, e fazer uma sondagem dentro de você. Por que você está aqui hoje? Por que você saiu de sua casa e veio aqui hoje? Qual foi o motivo? Houve um desejo? Se houve um desejo, ainda há espiritualidade em você. Ainda há um ser espiritual em você clamando, querendo explodir, sair para fora, buscar mais espaço em Deus. Sabe, às vezes nós sonhamos. Você que tem esse eu espiritual, isso que eu vou falar, você saberá que você já sentiu isso. Às vezes sonhamos com aquele momento em que nos dedicaremos muito em oração, e nos separaremos muito para Deus, e veremos coisas grandiosas acontecerem, coisas estupendas, coisas grandes acontecerem em nosso meio ali. Nós sonhamos com isso. Você sonha um dia de algo sobrenatural acontecer na tua vida. Tenho por certeza que você já sonhou, ou já passou um momento se alegrando com Deus, na possibilidade disso acontecer em sua vida. Aquilo é o eu espiritual. Aquilo é o eu espiritual conquistando um espaço a mais dentro de você. Há esse desejo em você, mas há também um outro. Este outro, ele quer o mundo. Este outro, ele quer a vaidade. Esse outro quer os namoros. Esse outro quer as bebidas, as drogas, quer o reconhecimento do mundo. E não espere que quanto como cristãos, o mundo terá vocês, reconhecimento de vocês. Você como um cristão, ou eu como um cristão genuíno, se o mundo, ele não te vê como um reconhecimento. Eles não procurarão reconhecimento em você de maneira nenhuma. Porque para o mundo, nós somos a escória. Mas nós sabemos que o poder de Deus tem se aperfeiçoado em cada um de nós. Mas nós sabemos que Deus nos chamou por um motivo. Para o mundo você não servia. Para o mundo você não servia. Você não servia para o mundo. E você não serve para o mundo. Por isso você está aqui hoje. Por isso você ouviu o chamado dele, porque você não serve para este mundo. Só que às vezes o diabo quer ludibriar no conflito, ele quer fazer e trazer amnésia para você.
Nenhum conflito trazer amnésia para você, uma amnésia espiritual, fazer com que você esqueça do que Deus fez por você, das grandezas de Deus, que você esqueça da vontade de Deus para a sua vida. Neste conflito, o diabo ele vai vir e volta, querer fazer com que você olhe para o seu erro e não para Cristo, para que você olhe para trás e não olhe e siga adiante. Só que neste conflito, que temos que pleitear todos os dias, e é todos os dias, todas as horas, todos os momentos somos postos à prova em um conflito, e aquilo que você é tendente mais a fraquejar, o inimigo quererá de qualquer forma fazer com que você venha perder ali neste conflito, perder espaço. É apenas estratégias que ele usa, são distrações que ele usa, muitas das vezes. Ele tende a usar muitas distrações, tanto para mim quanto para você, tanto para você que é jovem. Ele tem seus meios, ele tem as suas, por assim se dizer, seus modos de agir. Só que neste conflito, você como um cristão, eu como um cristão, temos que olhar para Cristo Jesus. Neste conflito, não podemos perder espaço, devemos ganhar espaço. Amém, igreja? Vamos nos pôr de pé, fazer um momentinho de oração. Amém.